Olá, queridos e queridas da Casa do Caminho, com alegria que estamos aqui dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ver o capítulo 27, que tem como título Pedi e Obtereis. Mas antes da gente fazer o nosso estudo, nós temos alguns pedidos a fazer. Né? E nós temos as nossas campanhas, né, da nossa casa, a nossa Casa do Caminho, a campanha do cobertor, para o morador de rua, a campanha do leite para as crianças, a campanha dos alimentos da cesta básica para os assistidos. Então, para que essas campanhas, para que essa ajuda ela continue, que se faça, né, necessário uma movimentação, né, dos nossos corações, para que a gente possa se sensibilizar, não é, com a falta de alimentos, com o frio que está chegando, com leite para as crianças. Então, a gente precisa, sim, para que isso aconteça, de doações. Então, a gente veio fazer um pedido nesse sentido. O que vocês puderem doar, né? O que vocês puderem doar vai ser bem-vindo. A conta da Casa do Caminho, ela está nas redes sociais, no Facebook. Então, esperamos contar com a colaboração de todos. Ok? Obrigada. Então, vamos agora fazer a nossa prece, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade, agradecendo esse momento de estudo, esse momento de aprendizado, e que possamos ser instrumentos fiéis de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, Dr. Herman, Dr. Bezerra, Luiz Sérgio e tantos outros espíritos maravilhosos que estão sempre juntos a nós, para que a gente possa ser intuído, para que a gente possa ter calma e que a gente possa transmitir o que o nosso coração já absorveu. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Como eu falei, é o capítulo 27, que fala sobre pedir e obtereis. Então, hoje nós vamos ver preces compreensíveis, instruções dos espíritos, a maneira de orar e a aventura da prece. Então, a gente pensa, né? A gente sabe da importância do que é fazer prece. A gente sabe disso. Mas a gente sabe a maneira de orar verdadeiramente? A gente sabe como orar, como fazer uma prece? Será que isso já está... A gente já internalizou o que o Evangelho traz para a gente? É um capítulo inteiro sobre isso. Né? Então, a gente vai começar lendo o item 16. Preces compreensíveis. Que está em Paulo, Coríntios, capítulo 1 ao capítulo 14. Que fala assim: se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele a quem falo. E aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se louvares a Deus apenas com o coração, como é que um homem, dentre aqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém? Ao final da tua ação de graças, se ele não entende o que dizes, não é que a tua ação não seja boa,
mas o outro não consegue edificar-se com ela. Então, o que é importante? O que Paulo está trazendo para a gente? A importância do significado das palavras. Como é que nós nos comunicamos? Tem coisas que a gente lê e a gente não consegue entender o significado. A gente não consegue fazer uma interpretação clara daquilo. Não é? O Evangelho, se a gente... Tem muitas coisas aqui que ainda são difíceis para a gente. Não é? Então, o significado das palavras são importantes numa comunicação, né? Para um maior entendimento. Aí a gente traz Jesus. Quando Jesus, né, fala no capítulo, nesse título, pedi e obtereis. Ele não disse assim, né? Pedi e vamos ver como é que as coisas se resolvem. Não, Jesus, né, ele falou assim, peça e você obterá. Então, Jesus está falando a verdade quando ele é incisivo, pedir, obtereis. Será que tudo que a gente pedir, a gente vai obter mesmo? Será que é assim que caminha? Né? Será que a gente vai conseguir? Eu vou pedir isso, eu vou conseguir. Né? Tudo que a gente pede, a gente consegue? Né? Como é que isso acontece? Será que quando não acontece, será que eu estou pedindo algo errado? Como o Evangelho fala, né? Traz sobre isso. Será que a gente não está usando as palavras corretas quando a gente pede? Será que aquilo que eu estou pedindo, ele realmente vai ser bom para mim? Será que aquilo que eu estou pedindo vai trazer que consequências, né, para a minha vida, para o meu crescimento espiritual, para a minha evolução? Não é? Quando a gente faz o culto do lar, né, que é uma prática, né, que todos nós devemos fazer, a gente sabe que muitos espíritos ali, eles se aproximam, né, ali da nossa casa, da gente, ali, nossos mentores, não é? Imagine se esses espíritos se materializassem, se falassem assim, peça que você vai ser atendido. O que a gente ia pedir? Eu pensei logo em saúde, não é? Mas vamos lá. Eu vou pedir para que a minha vida seja mais calma, que eu tenha mais tranquilidade. Bom, mas no decorrer, no dia a dia, será que eu sou calmo? Ou será que eu sou o causador de discórdia, de violência, de conflito? Não é? Se eu peço que a minha vida seja calma e eu ajo dessa forma, é justo eu ser atendido? Eu peço para ter paciência. Vamos lá. Eu queria ter paciência com os outros. Será que eu tenho essa paciência com aquele que está perto de mim, ali no seio familiar? Será que eu tenho essa paciência toda? Então, a gente tem que raciocinar em relação aos nossos pedidos, não é? Então, vamos lá, no item 17. A prece só tem valor pelo pensamento que a ela se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende. Porque o que não se compreende não pode comover o coração. Para a imensa maioria, as preces feitas em uma língua desconhecida não passam de um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece comova, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Se a palavra não é compreendida, ela não poderá despertar ideia alguma. Pode-se dizê-la como uma simples fórmula, que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Então, o que ele fala? Que o poder da prece
A força da prece, ela está onde? No pensamento. Por isso que quando muitas pessoas se juntam, né, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, né, de coração sincero, né, com humildade, e fazem uma prece, esse ato ele tem uma força muito grande. É como se fosse uma voz só, não é? Pedindo por algo, por alguém, por uma causa boa, não é? Para que alguém fique curado, não é? A prece, ela tem que ter uma finalidade. Nós já vimos isso anteriormente. Ela tem que ter um objetivo. Quando a gente faz uma prece com coração mesmo, verdadeiramente, com sinceridade, por alguém, um ente querido que desencarnou, e a gente pede, né, que esse querido, que ele fique bem na espiritualidade, né, que ele fique tranquilo, que ele estude. A nossa prece, ele chega até esse querido com uma força bem enorme. Por quê? Por que isso acontece? Porque ali a gente está implementando o quê? A nossa vontade, né? O nosso pensamento. Que a vontade e o pensamento, eles são potencializados pelos nossos sentimentos, pelo amor que a gente sente por eles. Então tudo fica muito mais, chega como um raio, uma corrente fluídica, como o Evangelho traz, explicando de maneira mais clara. Oração é sentimento. Então, quando a gente faz uma prece, a gente não precisa ficar pensando, buscando, falar assim, palavras difíceis. Não. A prece, a gente já falou, né? O momento que a gente tem ali da nossa conversa, não é, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Eles sabem o que há no nosso coração. Então, é o momento ali da gente abrir o nosso coração vamos falar assim, por completo. E a gente não ficar preso à fórmula, a palavras, não é a forma, como é que a gente vai fazer a prece. Antigamente, as preces, as orações, vamos falar, as missas eram feitas em que língua? Latim. E isso afastou muitas pessoas da igreja. As pessoas não entendiam, o que era dito. E a prece feita em latim, as pessoas não entendiam. O coração, daquelas pessoas que estavam ali não eram tocados. Paulo, nessa passagem que a gente leu anteriormente, ele fala assim, que se eu oro numa língua que eu não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe os frutos, isto é, aquela oração, ela não constrói nada em mim, ela não edifica nada em mim. Tá? Aí, continuando. No item 18, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, vamos fazer a leitura. A prece é implorada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados. São menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-lhes a coragem, provoca-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. Então por que é necessário orar pelos desencarnados e pelos espíritos sofredores?
primeiro, é o nosso dever auxiliar aos necessitados, não é? Segundo, porque quando esses espíritos são lembrados pela nossa prece, eles se sentem mais aliviados, como o Evangelho traz para a gente, aliviados em seus sofrimentos. E, em consequência disso, se sentem como? Menos infelizes. Né? Em terceiro, a prece por eles, pelos desencarnados, por aqueles que sofrem, provoca, né, o desejo deles se elevarem pelo arrependimento. Eles vão ter que reparar as faltas cometidas, sim, mas a prece provoca o desejo, né, de levarem pelo arrependimento e ajuda-os a terem a coragem de seguir em frente. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, que trata dos espíritos sofredores, Kardec coloca toda a situação deles. Né? Eles são evocados pela Sociedade Espírita de Paris e eles vêm relatando, né? São feitas várias perguntas para esses espíritos, eles são evocados, e eles então vão narrando o sofrimento, uns continuam no sofrimento, mas no final eles sempre pedem para que aquelas pessoas que estão ali, né, os médiuns, aqueles que estão doutrinando também, que eles façam uma prece, porque alivia as suas dores. Né? Desviam as preces feitas, elas desviam aquele pensamento mal que ainda está ali, né, naqueles espíritos, né? Desviam do pensamento ruim, das ações que eles praticaram. Então, fazer prece para esses espíritos não é um dever, né? Da gente tem de auxiliá-los, né, nesse sentido. Item 19. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, de acordo com a sua crença, só existem duas alternativas para a alma: ser salva ou ser condenada às penas eternas. E tanto para um caso como para o outro, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a existência de penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes dar um fim. Perguntamos: nessa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece para os condenados? Então vamos raciocinar, né, em relação a isso. Será que essa maneira, né, de pensar que não se possa fazer prece, né, para aquele que já desencarnou, aquele que sofre, é inútil, né, fazer prece para essas pessoas? Aí Kardec vem falando que não. Porque aqueles que sofrem, aquele sofrimento, ele não é eterno. Não é? As penas, elas não são eternas. O sofrimento, ele é temporário. Então, quando a gente, né, é citado isso aqui, quando a gente não faz a prece por eles, é como se a gente negasse a eficácia da prece. É negar a eficiência da consolação, dos bons conselhos. Né? E como ele fala aqui, isso não é justo, isso não é caridoso, isso não é cristão para quem quer que seja. Aí Kardec, mais embaixo, ele traz um exemplo de se uma pessoa for condenada à prisão perpétua, ela tem que carregar esse sofrimento sozinha? Ela não tem o direito de receber uma visita, né, daquela pessoa que vai levar um consolo, que vai levar uma palavra,
que vai ajudá-la a carregar, a dividir o peso desse sofrimento. Ela não tem esse direito. Uma pessoa que teve o diagnóstico de uma doença incurável, não é? A gente não vai fazer uma prece por essa pessoa, a gente vai abandoná-la à míngua, tendo a oportunidade de ajudá-la, a gente não vai fazer? Não é? Isso é o quê? É falta de caridade. Aí Kardec fala assim: pensai que entre esses condenados pode estar uma pessoa que vos foi querida. Não é? Olha a oportunidade que a gente está perdendo de ajudá-la. Um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E porque, segundo a vossa maneira de pensar, ela não poderia receber a cura, vós lhe recusaríeis um copo de água para aliviar sua sede? Um bálsamo para cercar suas chagas? Não faríeis por essa pessoa o mesmo que por um prisioneiro? Não lhe daríeis um testemunho de amor, uma consolação? Não é? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliar com a de um Deus que põe no primeiro lugar dos deveres o amor ao próximo. Olha aí a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, a gente tem que pensar, que é nosso dever, fazer prece por todos. Quando alguém está passando um sofrimento, que a gente pode pedir que ela passe, que ela tenha coragem, que ela tenha esperança, que ela tenha a força, a fé, de passar por aquela provação, passar por aquele momento difícil. Às vezes a gente pede de uma forma diferente. Às vezes a gente pede para curar o mal, para que aquela pessoa fique curada daquela doença. A gente ainda tem esse pensamento. Mas aos poucos a gente vai pedindo que ela tenha coragem, de passar por aquele momento tão difícil. Resignação, não é? E ela, aos poucos, ela vai tendo. E a espiritualidade ali ajudando. Se não fosse a espiritualidade, nesses momentos difíceis, como é que seria? Bom, aí ele vem falar sobre a maneira de orar. Então, a gente já viu isso anteriormente, não é? A maneira de orar, a gente deve, já que é uma comunicação com a espiritualidade, que a gente faça isso em segredo, com o nosso sentimento mais íntimo, de maneira clara, com uma conversa que a gente tem com o nosso Pai. E depois ele vem falar sobre a aventura da prece. Aí ele fala assim: vinde todos vós que desejais crer, os espíritos celestes auxiliam e vêm vos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e à prece, ai, a prece! Como são comoventes as palavras que saem da boca no momento que se ora. A prece, como a gente falou anteriormente, ela não vai mudar os desígnios de Deus, nem diminuir as provas pelas quais a gente tem que passar.
né? Mas ela tem assim um poder grande, como a gente falou anteriormente, né? Ela tem a capacidade de levar paciência àquela pessoa que está desesperada, né? Ela tem o poder de levar a calma àquele que está demonstrando uma violência, uma agressividade. Ela tem o poder de trazer alívio àquele que sofre. Então, por que não, né, a gente, nós, né, tenhamos isso em mente? Né? A prece, ela tem o poder de ajudar, tem uma força enorme. Né? Continuando, a prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. Que harmonia! Não mais o ruído confuso, nem os cantos estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leve que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques. Em que delícias havereis de caminhar! Caminhai, caminhai pelos caminhos da prece. Vossas palavras não poderão definir essa aventura, que entrará por todos os poros, tão viva e refrescante, é a fonte que se bebe quando se está orando. Né? Essa aventura da prece é um poema. É um poema para todos nós. Doces vozes inebriantes, perfumes que a alma ouve e sente quando se lança, voltando nessas esferas desconhecidas, habitadas pela prece. Então, olha o alcance, né, de uma prece sentida, uma prece do coração. Vós também orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Levai vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregando madeira infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada de seu Pai. Esse poema é trazido por Santo Agostinho, em Paris, de 1861. Então, a prece, como ele fala, é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Ela é a filha mais velha da fé e ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. Então, tenhamos a certeza disso, né? E coloquemos essa prática no nosso dia a dia. E quando a gente levanta, a gente faça a nossa prece, agradecidos pelas noites que a gente tem, por toda ajuda, não é? Por todo o amparo que a gente tem tido nesse caminhar, nessa nossa vida. E que a gente tenha a sensibilidade de fazer a prece por todos. Todos que necessitam desse olhar, dessas palavras sentidas do coração. Tá? A gente vai encerrando, fazendo uma prece de agradecimento por esse momento, por essa oportunidade de estudo, de mais um aprendizado. Que esse estudo fique gravado nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Obrigado e um beijo no coração de cada um de vocês.